Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para enfrentar o Botafogo da Paraíba, né? Jogo esse que o Flamengo já venceu o primeiro, né? Precisa apenas do empate para ir para as oitavas da Copa do Brasil. Mas a cabeça do Flamengo já está no Palmeiras no final de semana, né? Jogo que é importante, se o Flamengo vencer, fica um ponto do Palmeiras, né? E a gente sabe que pode ser a virada de chave, né? Mas as notícias que tá surgindo, Michael, né? Michael pode estar de saída do Flamengo, né? Voltar para o mundo árabe, né? Eu acho que seria uma boa para o Flamengo, né? E tudo indica que vai acontecer a negociação. E também tem aí um possível retorno de Willian Arão, pessoal. Será o Willian Arão de volta, né? Vale ressaltar aqui que o Willian Arão foi aquele jogador que foi muito criticado no Flamengo, mas se tornou ídolo, né? É um grande jogador, é um volante que o Flamengo não tem, né? E o Flamengo podendo trazer o Willian Arão de volta. Será, pessoal? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos ao vídeo, né? Placar TV, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Não falei com ninguém do Michael, né, nos últimos dias. Aldo Rail. O que me falaram é que ele vai jogar a Copa do Mundo dos Clubes pelo Flamengo e depois eles vão avaliar o que vai acontecer com o futuro dele e de vários outros jogadores também, né? O Flamengo entende que precisa contratar, mas entende que para contratar também precisa negociar alguns jogadores. O Felipe Luiz e o Boto não gostam de trabalhar com um elenco longo, eles gostam de um elenco curto. Na cabeça deles, o número ideal são 25 jogadores, né, para você trabalhar ali, mas claro que você tem que olhar para o calendário brasileiro, é um calendário muito complicado, então é importante que você tenha mais opções no elenco do que 25. O BAP, por exemplo, que é o presidente do Flamengo, ele acredita que o elenco tem que ser mais numeroso por conta do calendário do futebol brasileiro. Uma coisa é o futebol europeu, né? Uma coisa é o futebol europeu, que tem um calendário diferente, enfim. Futebol brasileiro, não. Então, para o BAP, o Flamengo deveria ter um elenco mais numeroso. Mas tanto o Boto quanto o Felipe Luiz não gostam de trabalhar com elenco numeroso. Eles preferem trabalhar com um elenco menor, mais ou menos 25 jogadores. E aí, por isso a ideia, né? Alguns jogadores vão sair, sem dúvida nenhuma. O Matheus Gonçalves deve ser um desses jogadores, tá? O Flamengo tá aguardando aí, o staff dele tá se movimentando para levar ofertas na mesa do Flamengo, o Flamengo poder avaliar e ver se negocia. Então, assim, é importante destacar isso. Em relação ao Michael, né, o Michael é um jogador que voltou ao Flamengo, ele tinha um acordo lá com o Marcos Braz, voltou, a diretoria mudou, muita coisa mudou, ele gosta muito do Felipe Luiz, mas ele é um jogador muito querido também no mundo árabe. Então, os clubes o tempo inteiro procuram, fazem consultas, demonstram interesse pelo Michael, e vocês sabem que lá a grana é muito alta. Então, quando vem uma situação, você tem que sentar, tem que ouvir, tem que entender o que vai acontecer, porque não é fácil recusar ofertas, né, do mundo árabe. E o Flamengo vai buscar jogadores na posição. Na minha opinião, o Flamengo tem que pensar em jogadores para as pontas, mas não no mesmo perfil. Tem que trazer jogadores que tenham um perfil, por exemplo, mais de gol. Tem que ter os caras que fazem gol. O Flamengo precisa. Eu falei aqui antes, né, que o Pedro estava voltando e que o Pedro não seria a pessoa, o jogador responsável por resolver todos os problemas ofensivos do Flamengo. E não vai ser. O Flamengo tem muitos pontas que não tem o gol. E isso é muito complicado. O Flamengo precisa contratar jogadores, seja jogadores para ponta, jogadores que tenham gol, que consigam ter essa chegada na área, essa finalização, que é muito importante, né? E o Michael não vive grande fase, a fase dele é complicada. O Felipe gosta muito da entrega dele, de como ele é comprometido na marcação, mas acho que o Flamengo tem que pensar independente do Michael sair ou ficar, né, o Felipe Luiz e o Boto precisam pensar em jogadores que cheguem, que tenham um gol, que possam ajudar no ataque. Se a gente pegar, Papa, vamos lá, vamos pegar aí o Juninho, né, um jogador que custou 6 milhões de euros aos cofres do Flamengo, e é um jogador que até agora a gente não sabe o que está acontecendo, ele está subutilizado, ele não consegue ter sequência, ele é um jogador, como o Ilan falou, que não tem a qualidade para estar no elenco do Flamengo. Para mim parece isso.
Ainda mais chegando nas condições que ele chegou, com a saída do Gabigol, Pedro lesionado, Flamengo precisando de um atacante, de um jogador para jogar, para vestir a camisa e jogar, e o Juninho não seria esse jogador. E 6 milhões de euros, né, num jogador como o Juninho, que estava lá no Azerbaijão, é grana. É grana. Então, assim, acho que o Flamengo precisa fazer algumas correções de rota em relação a esse elenco, viu, Papa? Olha aqui, o Arão voltando? Pois é, isso que eu ia levantar essa bola aqui. Você falou do elenco do Flamengo aí. Cabe o Arão de volta. Arão tá livre, tá, gente? Notícia de hoje. Arão rescindiu com Panathinaikos da Grécia. William Arão, ele mesmo, né? Campeão em 2019, daquele grande time do Flamengo de 2019, né? O pessoal gosta de olhar torto pro Arão, mas ele tem uma história grande no Flamengo. Foi muito bem naquele brasileiro de 2020, com o Rogério Ceni. Ele jogava de zagueiro e volante. Tem vaga no Flamengo? Ele era o patinho feio que o Jorge Jesus transformou em cisne. E agora tem vaga? Tá mal, Arão! Tem vaga ou não tem vaga? Não tem não, Raiz? Nem no grupo? Não tem não. Não? Ilan, já tá numa idade que... Rodinei teria vaga, Raiz? 33 anos já. 33 Rodinei anos. também não? O Rodinei poderia ser, mas eu acho que assim, ela gosta do Rodilindo, ela gosta. É pela falta de opção, né? O mercado é muito escasso na lateral direita, tá? Mas assim, eu acho que o Flamengo tem que olhar para jogadores mais jovens, tem que buscar jogadores mais jovens. A história do Arão no Flamengo foi muito legal, mas já acabou, já tem 33 anos, né? O Flamengo está contratando o Jorginho, que não é novo, tá? É uma opção para o meio-campo, mas não é um jogador novo, é um jogador que, olhem lá, o controle que existe com ele lá nos jogos com a camisa do Arsenal. Vê quantos jogos ele fez essa temporada. Falei isso hoje, não vai jogar muito. Brasileiro, não vai, né? Aqui no futebol brasileiro são 70, 80 jogos por temporada, né? Esses jogadores... Já penso o contrário. Para mim, Arão seria uma boa, né? 33 anos, pessoal. Alexandro, tem quantos anos? Joga todos os jogos, joga bem. E outra coisa, não tem histórico de lesão, né? Para mim, seria uma boa contratação a volta de William Arão, viu? Tipo, o Jorginho fazem 30 jogos na temporada e quantos começando como titular jogando nos 90 minutos? A minutagem. Então, assim, aí você vai trazer um jogador para a posição de 33 anos, para mim, desculpa, né? Com todo respeito à história que o Arão construiu, mas, gente, não tem mais vaga no Flamengo, né? Então é isso, o Ilharão tá disponível aí, tá no mercado, tá na pista, rescindiu com o Panathinaikos. Cabe no Fluminense? Não, já tem muito volante lá. Ô, Raíza, não começa com essa história de cabe no Fluminense, não, Raíza. Não dá ideia, não, pelo amor de Deus, cara. Leva essas tranqueiras lá pro Flamengo, cara. Se dá bem com o René, ele, hein? Com o Renezinho, né? Tá precisando de volante. Sabia, Raíza, né? Que são amicíssimos, ele e René, né? Não, o Flamengo não serve pro Fluminense. São melhores amigos. O Arão e o René são melhores amigos. Manda os dois lá pro Flamengo de volta lá, rapaz. Manda os dois lá jogar no Flamengo. Quer não, Arãozinho? Não, quero não. Cadê o superchat? Bota aí na tela o superchat. Comentário aqui de um torcedor no chat falando que o Jorginho lesiona muito. Na verdade, ele não tem um histórico grande de lesões justamente pelo trabalho que é feito com ele, né? No Arsenal, por exemplo, o trabalho de controlar a carga dele, de fazer um controle de minutagem. Eu vou ver aqui rapidinho. Ele joga de vez em nunca. Se não me engano, são 27 jogos que ele fez nessa temporada com a camisa do Arsenal, 27 jogos e 1.454 minutos. Se a gente for fazer ali, foram pouquíssimos jogos que ele fez 90 minutos, tá? Então, assim, ele não é um cara que tem muitas lesões porque existe um controle muito grande, um controle de carga muito grande do Arsenal em cima dele. E no Brasil, no futebol brasileiro, isso vai precisar ser feito também, Papa. É verdade. Eu estava falando isso hoje, que eu acho que o Jorginho vai jogar os jogos mais importantes. E a tendência é cada vez mais você fazer isso, né? O Arrascaeta, a gente teve aí que não participou desse jogo contra o Botafogo, não da Paraíba, né? Eu até brinquei que escolheram o Botafogo errado para ele não jogar, mas a informação é que ele sentiu realmente, estava sentindo que ia estourar a qualquer momento, né? Então, melhor poupar e dar uma minutagem
vantagem para ele, para manter o ritmo contra o Botafogo da Paraíba. Se tivesse a opção de poupar contra o Botafogo da Paraíba e botar para jogar contra o Botafogo, com certeza eles fariam isso. Então, na hora também da gente criticar, a gente tem que procurar saber. O jogador Raíza, realmente estava a ponto de estourar, foi o que me falaram. Não, o que me falaram é que ele falou que não tinha condições de jogar. Ele, tá? Perguntaram pra ele, e aí, como é que você tá? Então, ele estava a ponto de estourar. Ele falou que não tinha condições. Então, partiu dele essa situação. Olha isso, essa informação ainda é mais completa ainda, que eu sabia que ele estava a ponto de estourar. Não tinha condição de jogo mesmo. E aí não é culpa do Felipe, não foi ninguém que poupou o jogador, né, Raíza? Não. Aí você ainda está trazendo a informação que ele falou, olha, eu não tenho condição. Aí não tem jeito. Aí você, né? Aí vai por terra até o que eu falei, leva pro jogo, deixa ele ali no banco e tal. Você não tem condição de entrar. Se você botar ele no banco também, Raíza, vai botar ele no banco. A gente na hora lá do jogo, a gente fala, pelo amor de Deus, leva ele, pelo menos coloca no banco como opção ali e tal. Botar uma Arrascaeta no banco, a pressão que vai ter para ele entrar, não tá no gibi. Então, você... Eu só acho que o planejamento talvez não tenha sido o melhor, né? Porque o que aconteceu, um jogo em casa, você perde hoje aquele jogador que é o seu principal jogador no jogo em casa, importante, um jogo que antecedia uma partida contra o Palmeiras no Allianz. A gente brinca aqui, eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar lá, você falou a questão do empate, mas se perder não é nenhum absurdo, né, Papa? O resultado, se perder lá ou empatar não é nenhum absurdo. Então, assim, o jogo que eu acho que ele deveria estar em campo foi esse jogo contra o Botafogo. Se a gente pegar o planejamento do Flamengo, primeiro, levou o início ali da Libertadores mais ou menos, não conseguiu a classificação, chegou num momento ali no jogo contra a LDU precisando jogar a vida, então teve que colocar todo mundo, intensidade lá no alto para conseguir vencer esse jogo, vencer bem o jogo, etc. E aí desgastou muitos jogadores. Se o Flamengo tivesse começado, por exemplo, a Libertadores, né, de forma mais centrada, buscado os resultados lá no início, vencido os jogos que precisava vencer e dava para ter vencido fora de casa o Central Córdoba e o jogo contra o Central Córdoba no Maracanã, por exemplo, não precisava chegar nessa situação contra a LDU e poderia manejar melhor essa questão do calendário. Então, acho que o planejamento aí talvez não tenha sido o planejamento mais correto, né? Se a gente for pegar também, eu acho que o Flamengo está com muitos jogadores lesionados, muitos jogadores desgastados, numa época, no início de temporada de verdade, de jogos de verdade. O Felipe Luiz falava muito isso nas entrevistas coletivas, quando o Flamengo estava disputando o Carioca, que ele falava o seguinte, a gente está fazendo trabalho aqui de controle de minutagem, estamos ajustando as coisas aqui, para quando chegar lá no início da temporada de verdade, né, começar voando o Campeonato Brasileiro, começar voando a Libertadores, e infelizmente não é isso que tem acontecido no nível físico, né? Muitos problemas físicos dos jogadores, a gente sente alguns jogadores desgastados, cansados. Então, e o Flamengo não vai ter tempo, né, Papa, para descansar, porque tem o Mundial de Clubes. Isso é importante. As equipes que não estão no Mundial de Clubes, eles vão descansar. Eles vão estar descansando, só treinando, trabalhando. E quando Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras voltarem, vão voltar também esgotados. Não, mas o Renato já falou que o Fluminense tem uma intertemporada no meio do ano aí, que tem tempo para treinar. Ele já tá prevendo que o Fluminense vai tomar 3 traulitadas lá e vai voltar depois da primeira fase. No que ele não tá errado, né? Ele tá sendo apenas realista, né? A única parte triste é que ele é o treinador desse time aí, que ele acha que vai voltar cedo do Mundial de Clubes. Cadê o superchat? Bota aí, deixa eu ver na tela aí. Nação flamenguista, né? Algumas notícias importantíssimas, né? Flamengo se preparando para enfrentar o Botafogo da Paraíba, mas já de olho no clássico aí no final de semana contra o Palmeiras, né? Clássico esse é importantíssimo, né? Que o Flamengo precisa da vitória. Volto sempre a lembrar o torcedor flamenguista que geralmente o Flamengo se dá muito bem contra o Palmeiras jogando em São Paulo, né? Nos últimos anos foram mais vitórias do que derrota. Eu não me lembro de derrota. Claro, teve a derrota na Copa do Brasil, mas eu tô falando aqui Brasileirão, né? Geralmente o Flamengo sempre manda um time pra lá e mesmo misto, mesmo reserva, o Flamengo consegue fazer bons jogos, né? Tem esse jogo pela Copa do Brasil, tem para depois chegar o Palmeiras, né? Mas as informações que chegam é sobre a possível saída de Michael do Flamengo. Pessoal,
Michael, desde que chegou ao Flamengo, ele não conseguiu desenvolver aquele futebol que consagrou ele no Flamengo para ir para a Arábia, né? Onde ele jogava muito bem, era decisivo, era um jogador importantíssimo, fazendo gol, dando assistência, quebrando as linhas, né? E dessa vez ele não tá conseguindo fazer isso, né? Eu não sei se ele tá um pouco acima do peso, não sei, né? Mas o Flamengo podendo ainda faturar milhões com o Michael, né? Incrível, né? Ele é um jogador muito bem querido lá no mundo árabe, né? Então, segundo as informações, pode chegar uma proposta aí do mundo árabe. E eu acho que o Flamengo não deve fazer o mínimo de esforço para segurar. Não deu certo, libera e bola para frente, né? Essa é uma verdade, né? Não deu certo, não tem muito o que fazer, né, pessoal? O que a gente espera aí é que, se realmente tiver a oportunidade de ganhar dinheiro com o Michael, que coloque ele no mercado, né? Realmente, e deixe ele livre, né? Ele não conseguiu jogar alto nível no Flamengo depois do seu retorno, então não tem pra que estar segurando o jogador, né? O Flamengo, pessoal, tá ali com o meio campo bastante desfalcado, né? Principalmente nas volâncias, né? Alan lesionado, Pulgar lesionado, De La Cruz lesionado, só volta no Mundial. E quem tá segurando as pontas é o menino da base, Everton Araújo, que vamos ser realistas, né? É complicado, né? Depender de um garoto, né? E muito está se falando aí do possível retorno de Willian Arão, né? Claro, o pessoal da mídia aí do Placar não gosta da ideia de o Willian Arão retornar ao futebol brasileiro, principalmente ao Flamengo, mas eu vou ser bem realista, pessoal. O Willian Arão nesse time do Flamengo cairia muito bem mesmo, né? A garota aí do programa disse que não dá certo porque ele já tem uma idade avançada. Isso aí não é justificativa, né? Porque Alexandro tem uma idade bastante avançada, joga todos os jogos e joga bem. Danilo tem uma idade avançada. Então, pessoal, para mim, isso não é justificativa para ele não vestir a camisa do Flamengo, né? Se o Flamengo está contratando justamente um cara, Jorginho tem a idade avançada e o principal, não joga todos os jogos. Eles mesmos falaram aí, né? O Willian Arão não, o Willian Arão tem a idade avançada, não se lesiona e pode botar para jogar que ele joga todos os jogos. Eu vou ser bem realista aqui e vou gerar polêmica. Se fosse para decidir, você tem o dinheiro para trazer o Willian Arão ou o Jorginho? Qual é o que você quer? O Willian Arão de olho fechado, pessoal. Agora eu vou explicar por quê. Os dois têm a idade avançada, ok. O Willian Arão é aquele jogador que já conhece o futebol brasileiro e joga todos os jogos. Jorginho não conhece o futebol brasileiro e não tem condições de jogar todos os jogos. Está decretado. Então, você ainda tem dúvida, pessoal? Eu não tenho dúvida. Para mim, teria que ser o Willian Arão, né? Mas, claro, né? Isso tudo depende do scout, né? A equipe de scout do Flamengo. O Willian Arão rescindiu o seu contrato. Mas é como eu digo aqui. Para mim, eu não teria nenhuma dúvida, né? O Willian Arão de volta. Seria uma ótima opção para o Flamengo, né? E a situação de Michael aí não tem muito o que discutir, né? É uma situação onde o Flamengo ainda podendo ganhar milhões com o Michael. Então, sem sombra de dúvida, seria um ótimo negócio, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.